O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Como disse no início, hoje nós celebramos a solenidade de todos os santos. E nos transfere para o domingo, para que possa ser celebrada com o maior número de fiéis, pois nosso costume é ter um maior número nas celebrações dominicais. Celebrar todos os santos, primeiro nós lembramos daqueles santos que são grandes solenidades, como os apóstolos, Maria, José. Depois, aqueles que marcaram as nossas vidas pelas nossas devoções, aqueles que são mais regionais, porque nós temos inúmeros santos canonizados e que muitos que nós constam no calendário que vem para nós no Brasil são desconhecidos e os nossos talvez sejam desconhecidos também em outros lugares. Com isso, nós temos uma infinidade de santos canonizados. Mas cada um tem o seu dia. E hoje nós reunimos todos estes e todos aqueles que não passaram por um processo, mas, quem sabe, aquele vizinho com que morou na grota, atrás do morro, e é parente, e que certamente a igreja nunca vai entrar com processo de canonização, mas está no coração de Deus, pela sua vida de santidade. A vida de santidade é uma proposta para todos nós todos somos vocacionados a ser santos pelo batismo, porque pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus. E o grande presente que nós temos é esse. Nós vimos na segunda leitura, quando São João falou, mostrando esse grande presente que Deus nos dá, de nós sermos chamados seus filhos, e de fato o somos. E quando nós somos filhos, a gente herda. E somos filhos de Deus, nós devemos herdar a vida de santidade, e que Jesus coloca para nós, não apenas como uma sugestão, não apenas como um convite. O verbo é no imperativo: sede santos, como vosso Pai Celeste é santo.
Ele não deixa margem para a gente ser mais ou menos, porque ser santo como Deus não se compara. Deus é extremamente santo. Não conseguiremos ser tal qual Deus é. Mas precisamos nos aprimorar para que nós nos aproximemos um pouquinho mais daquilo que Jesus quer de nós. Somos humanos, somos frágeis, somos pecadores, mas somos filhos. E quando um pai, a mãe vê o seu filho na dificuldade, talvez no vício, no crime, pode ser aquele que o pai e a mãe ama mais, porque quer tirá-lo dali. E Deus nos ama cada vez mais quando nós estivermos afundados no pecado, porque Ele quer nos resgatar. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Nós ouvimos na primeira leitura uma visão de São João, autor do livro. A visão não é um fato histórico que está, nem vocês poderiam dizer isso, por acontecer, mas visão é visão. E é claro que é uma visão bíblica e faz parte da palavra de Deus, que João viu como os céus se abriram e uma grande multidão de pessoas. Primeiro, relata 144 mil, representando as 12 tribos de Israel. O número, na Bíblia, em alguns momentos, ele é exato. Mas, em alguns momentos, a gente vê como simbolismo. Ele é exato porque 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, não existem mais, a Santíssima Trindade, mas o simbolismo é o número da perfeição. Não existe nenhuma perfeição maior do que a Santíssima Trindade. E nós, multiplicando 3 por 4, dá 12, que é o número das 12 tribos de Israel, dos filhos de Jacó, multiplicado por 12, 144, e por 1.000, 144 mil. Então, é um número múltiplo de 12, múltiplo automaticamente de 3. Mas ele fala daquela multidão incontável que trajavam vestes brancas, alvejadas no sangue do Cordeiro. Uma multidão incontável, mas, posso dizer, sempre propensa a crescer, porque cada vez mais aqueles que vão se tornando filhos de Deus e que vão fazendo parte dessa vida, destes alvas vestes, vai aumentando cada vez mais. São os que alvejaram, alvejar se tornar branco. No sangue, a gente pode pensar, mas o sangue não torna branco, torna vermelho. Mas o sangue de quem? Do Cordeiro. Que é pelo sangue de Jesus que nós nos purificamos. E essas vestes vêm simbolizar a nossa pureza interior, a nossa limpeza total, para que a ponto de depois de ter vivido como alguém purificado de todos os pecados, estarem lá diante do trono a quem devota a honra, a glória, o poder, a majestade e aqueles que estão diante, que são os santos. Mas não basta, como muitos pensam, e a gente percebe que isso vai voltando. Não basta só ser santo com gestos, símbolos, mas é com a vivência. Na parábola que Jesus conta da casa construída sobre a rocha, ele fala que não basta dizer Senhor, Senhor, mas é necessário praticar a palavra de Deus. Se a gente apenas diz Senhor, Senhor, quando chegar lá, é a palavra de Jesus. Ele vai perguntar, quem são vocês? Nós profetizamos em seu nome. Pode ir embora, não conheço vocês. É a palavra de Jesus. Então não é só ficar rezando o dia inteiro, cabeça torta, olhos fechados, mãos postas, louvando. Não basta. Isso talvez
unido à vivência, aí sim. Porque às vezes nós queremos rezar e a gente fala assim, fulano é tão santo, reza o dia inteiro. Mas como que é a vivência? A receita está em outras passagens, como a de hoje. O Sermão da Montanha, de modo específico, as bem-aventuranças. O Sermão da Montanha compõe-se dos 3 capítulos, quinto, sexto e sétimo de São Mateus. Dá o nome de Sermão da Montanha, que no início fala, Jesus subiu ao monte e começou a ensinar. E esses 3 capítulos são iniciados pelas bem-aventuranças. Bem-aventurança significa felicidade. Bem-aventurados significa felizes. E essas bem-aventuranças parecem para nós uma contradição. Por quê? Como são felizes os pobres em espírito? Como são felizes os que passam fome? Como são felizes os que choram, os que são perseguidos? É o que Jesus fala, largo e espaçoso é o caminho da perdição. A porta é larga, mas estreito, espinhoso, difícil é o caminho da salvação. E é aí que está. Não é que nós vamos procurar passar fome para falar que eu estou passando fome para entrar no reino de Deus. Não é isso. Que já tem aqueles que passam fome de sobra porque não têm o que comer. Tem aqueles que choram porque eles não têm o consolo. E assim as outras bem-aventuranças, que em Mateus são 8, sendo que a primeira e a 8ª têm o mesmo desfecho. Qual que é? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. E a 8ª também conclui assim. É o reino dos céus, é presente. As outras ainda supõem o futuro. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos, porque alcançarão. Tudo isso a gente vê que é futuro, mas tudo concluindo, deles é o reino dos céus. É preciso, por isso, praticar as bem-aventuranças. Tanto que quando algum santo ou alguém que está no processo, como nós temos 4 na nossa arquidiocese, Dom Viçoso, Dom Luciano, Monsenhor Horta e Isabel Cristina, uma jovem, processo de beatificação, se tornar beato, bem-aventurado. É um processo em que a pessoa é declarada como feliz porque souberam viver tudo isso, na dor, no sofrimento, na doação, no amor a Deus em tudo. Não é simplesmente falar, fulano é santo e a igreja vai e declara. Há um processo, e não apenas porque, nós vamos rezar o tal santo que ele faz milagre. Não é assim. E muitas vezes alguns ficam colocando uma competição, não sei se eu posso dizer isso, uma rivalidade entre os santos. Eu sou mais devoto de tal santo, ou não, eu sou mais devoto de tal santo. Então, quando se refere a Nossa Senhora, é um que é mais devoto de Nossa Senhora da Conceição do que Nossa Senhora das Graças. Meu Deus! Nós precisamos ter consciência de que a devoção é uma coisa. Agora, cobrar que os santos façam milagres é outra coisa. Eles não vão fazer. Porque quem faz milagre é Deus. Eles são os nossos intercessores diante de Deus. Quando a gente professa a fé, eu creio na comunhão dos santos. Crer na comunhão dos santos não é porque eles estão lá no céu, na fila para receber a Eucaristia. Não. A Eucaristia nós recebemos aqui. Lá já estão diante de Deus pleno. Comum união, em que eles se unem a nós. E por nós, lá diante de Deus, certamente já pedem por nós. Por isso que nós invocamos os santos. Até na ladainha nós dizemos, rogai por nós. E que assim
nós peçamos também por aqueles que não sejam canonizados. Por que não pedir? Por, quem sabe, o pai, a mãe, por um filho que morreu santamente. Ó, meu Pai, peça a Deus Pai por mim, mas que eles sejam, acima de tudo, mais do que quebra-galho, nossos exemplos, nossos modelos, e que nós não só admiremos, mas que sejamos imitadores na santidade, para sermos como Jesus quer, santos como o Pai Celeste é santo. Façamos a nossa profissão de fé.